Artistas fomentados da Secretaria de Cultura. A Companhia da Tribo realiza o espetáculo Água Doce, desaguando nos rios de São Paulo. Vanderlei Pires é um dos fundadores da companhia e conta um pouco sobre o surgimento dessa. Meu nome é Vanderlei Pires, eu sou fundador da companhia, junto com a Milene Pérez, e a gente trabalha um pouco nessa criação geral, nas concepções, na direção, na dramaturgia, na atuação. A gente vende os ingressos, a gente limpa o chão, a gente constrói bonecos, a gente faz o figurino, a gente tudo. É um grupo de teatro que já tem 25 anos e a gente vem da ideia de grupo, onde você faz tudo um pouco. Então, eu mesmo tenho habilidades também na construção de cenários e figurinos, a gente que bola os projetos, enfim, a gente concebe e cria todas as peças e a ideia, a identidade da companhia. Eu fazia parte de um grupo lá em 1980 e quase 90, um grupo de teatro chamado XPTO, um grupo que trabalha com teatro contemporâneo, teatro de bonecos e objetos. E a Milene vinha de um outro grupo de teatro que trabalhava mais jogos de improvisação. A gente acabou se encontrando fazendo um espetáculo, e aí quando a gente se encontrou, a gente começou a perceber uma afinidade artística. Aí a Milene tinha uma proximidade muito grande, uma identidade muito grande com cultura popular brasileira. E eu tinha uma leitura muito legal com contemporaneidade, com o urbano e tudo mais. E aí eu me interessei pela cultura popular e ela se interessou, então a gente falou, por que a gente não junta as coisas? Então mas também casou na ideia de criar uma identidade de um outro grupo. Em 1996, nasceu a Companhia da Tribo com o primeiro espetáculo chamado Zabumba. Água Doce foi contemplado pelo Prêmio Zé Renato, onde foi possível circular por várias regiões do município. Bom, como eu disse, a gente começou com o grupo em 96 e tinham muito poucos prêmios, editais que pudessem subvencionar a construção de um espetáculo, né? Isso foi nascendo uns 5 anos depois, tanto que o Zabumba a gente fez com a nossa grana, pedindo emprestado, coisas todas. Foi 5 anos depois que começaram a aparecer os editais e a gente começou a entender como funcionava esse mecanismo. E ele foi se fortalecendo num tanto, foi criando um eixo fundamental para a constituição da cultura aqui em São Paulo, que a gente abraçou esses editais de uma maneira muito intensa. E um dos últimos, o Zé Renato foi um dos últimos que surgiram, né? A gente achou incrível porque ele tinha um foco muito claro e um formato muito adequado a grupos do nosso tamanho. E isso foi um baita de um facilitador para que a gente pudesse desenvolver o Água Doce. Por quê? O Água Doce não era só fazer um espetáculo, mas o projeto era, além de fazer esse espetáculo, rodar por 24 parques da cidade de São Paulo, levando toda a estrutura para fazer a apresentação. Pires também fala sobre como surgiu a ideia da peça e do que fala. Nasceu de um dos Sescs nos chamou, há alguns anos atrás, para fazer um espetáculo sobre os rios da Bacia do Paraíba do Sul. Aí a gente pegou esse material que eles nos deram e a gente começou a estudar. Foi aí que eu olhei e falei, caramba, é muito rico, né? É muito rico todo o universo que permeia os rios, né? As comunidades ribeirinhas, a alimentação, as festas populares, aos personagens, as lendas, né? E fomos estudando isso e a gente falou, aí eu falei, mas a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Aí eu comecei a estudar mais e começaram a aparecer personagens interessantíssimos, como o Cabeça de Cuia, o Jaguarão, as Três Marias, que eram 3 lavadeiras. Falei, isso está muito interessante. Como é que a gente consegue juntar esses personagens? Porque isso a gente começou a ampliar, né? No Brasil inteiro, né? O Jaguarão é do Sul, o Cabeça de Cuia é mais para o Nordeste, as Três Marias é para o Norte. Aí a gente chegou numa coisa que era das mais tradicionais e comuns, que é a Yara, a mãe do Rio. Falou, ela é a grande mãe do Rio, ela é a figura que junta tudo isso de alguma maneira, né? A gente pegou essa base e destrinchou ela em 2 etapas. Um primeiro momento,
onde a gente efetivamente narra essa história da Yara e da transformação dela para a mãe do rio. E a gente colocou um personagem que é o irmão da Yara, a gente inseriu isso na história que não tem na lenda, de ele falar assim, eu já sei como resolver essa parada. Eu tenho que ir atrás da Yara e falar para ela voltar, porque ela voltando, ela traz a vida de volta ao rio. Aí ela foi perguntar pro pai, que também não tinha na história, o pai falou, não, a Yara foi banida lá para Pororoca. Aí lá parte ele para Pororoca. E aí ele vai passando por vários rios brasileiros. É a jornada do herói. Então ele passa por um rio e encontra o Cabeça de Cuia, que quer puxar o barquinho dele para baixo. Aí ele fala, não, eu tenho que encontrar a Yara. Se ela voltar, os peixes vão voltar. Aí fala, então vai. E então é isso, ele vai encontrando personagens do folclore das ribeirinhas, e no primeiro momento tem um embate, um desafio. Aí essas pessoas, esses seres percebem que ele está querendo ajudar, então auxiliam ele, empurrando o barco, orientando com a carranca, dando força para ele, para que ele possa continuar e seguir o seu caminho. O projeto foi realizado com o apoio da 3ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.